Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas sobre vida após morte. Vamos inaugurar aqui a próxima pergunta de um aprofundamento de finalidade de estudos esotéricos com essa. Então, por favor, se você não se inscreve, ainda não é inscrito no canal, faça essa gentileza, se inscreva no canal para que você possa receber as próximas atualizações desse tema fantástico aqui, que muitas vezes não é passado dessa forma, né? Muitas pessoas falam sobre isso, mas não é passado dessa forma. E talvez você se identifique com essa forma, ou até mesmo queira buscar uma forma diferente, uma abordagem diferente para que você possa identificar as coisas. Então, qual é a pergunta que se avizinha, que se apresenta para nós agora? Ok. Qual é, então, o estado do homem comum, ordinário, medíocre? E aqui é só ordinário e medíocre são palavras ordinário, que significa comum, e mediocre significa de médium. Então, de médio, aquele homem médio, o homem médio, né? A média dos homens. Então, qual é, então, o estado do homem comum no kama loka, ou seja, kama do sânscrito, paixões, emoções, loka, no sentido de região. Então, o campo astral, né, o plano astral. Então, qual é, imediatamente após a morte, o estado do homem comum no kama loka? Bem, é incerto que, ao se libertar do duplo etérico, o homem fique imediatamente consciente no mundo astral. Porque, lembrando a você, nós temos um mundo físico, nós temos uma contraparte desse mundo físico, que é o duplo etérico, que ele é ainda uma parte do corpo físico, mas ele não é o veículo propriamente dito, ele não é um veículo em si, ele compõe esse corpo físico, e aí sim, posteriormente, nós temos o próximo plano, que é o plano astral. Então, é incerto que o homem imediatamente, ao se desvencilhar do seu duplo etérico, imediatamente vai ficar consciente no mundo astral, principalmente se ele morreu repentinamente. Por que isso? Porque a morte repentina faz com que, automaticamente, o homem que fez o desencarne faça uma retenção do seu duplo etérico por medo, por instinto, né? E aí ele junta ao seu redor, como foi dito, principalmente na sua periferia, grande parte de matéria astral do subplano inferior, que é, então, das questões mais vis, das paixões mais densas, né, dos vícios, esses tipos de coisa. Então, ele junta essa quantidade de classe de matéria inferior, de maior densidade, no seu campo, no seu campo periférico, e ele acaba formando um invólucro que o impede de se tornar consciente no mundo astral. Contudo, se ele houver aprendido minimamente a manter sob o controle os vários tipos de espécies de desejos sensuais, e por isso que é importante aqui nós termos o controle da nossa vontade, o controle, impor sobre o nosso instinto, sobre isso, o controle da nossa vontade, para que a gente possa dominar esses desejos sensuais, né, desejos de lascívia, desejos de concupiscência, desejos de luxúria, todos esses desejos que nós estamos falando. É, a nossa consciência, ou a consciência dele, não vai estar habituada a funcionar naquele plano. Então, naturalmente, ele não vai responder à matéria daquela densidade tão inferior. E aí ele vai continuar permanecendo, digamos assim, inconsciente. Então, não acostumado a receber esse tipo de vibração, qual tipo de vibração? Essas vibrações baixas, de cunho altamente sensuais, o homem não vai poder desenvolver agora resposta a esse tipo de vibração. Então é natural que ele permaneça inconsciente até que toda a matéria desse invólucro, porque por mais que nós venhamos a dominar as nossas paixões, os nossos desejos, ainda sempre resta matéria desse subplano mais inferior. Então, até que venhamos a acabar toda essa matéria, nós ficaremos, a princípio, inconsciente. Por quê? Porque se você não desenvolveu em terra, ou melhor, se você desenvolveu em terra o domínio sobre essas paixões sensuais, sobre esses desejos, sobre essa luxúria, sobre essa lascívia, sobre essa concupiscência da carne, sobre tudo isso, é natural que quando você vá para o outro plano, você também não tenha o correspondente vibratório, você não tenha sintonia com esse tipo de matéria, logo você fica inconsciente até que toda essa matéria, ainda que mais sutil, ainda que mais leve, ela acabe e você passe a responder
àquele tipo de matéria que você, quando em vida, que nós, quando em vida, estávamos mais acostumados e sintonizados com isso. Ocorre que, por mais que o invólucro ele aconteça, né, nesse instinto dessa reorganização, esse invólucro aconteça, ainda assim, esse invólucro não é perfeito e permite que algumas matérias dos planos mais refinados se interpenetrem nessa matéria, fazendo com que, eventualmente, nós venhamos a ter lampejos dessas matérias mais refinadas e oferecendo, digamos assim, ao homem que até então aconteceu o desencarne, uma leve consciência. Normalmente, um homem morto fica inconsciente até que se desembarace por completo o seu duplo etérico. E assim, quando ele desperta para uma nova vida, essa nova vida normalmente já é no mundo astral. Mas algumas pessoas, devido à sua tamanha ignorância, né, devido à sua tamanha ignorância, e por isso esse conhecimento que está sendo compartilhado aqui com você é tão importante, eles se aprendem, se vinculam, aferrem-se tão demasiadamente e tão desesperadamente à existência física, que quando acontece o passamento do corpo físico, eles sentem que o duplo etérico é um único instrumento, um único veículo, a única espécie de laço que pode fazer com que eles, ou com que ele, permaneça vinculado à Terra. Então, o homem, nesse momento, ele fica no limbo. Ele não fica nem no plano físico, porque ele perdeu essa interface biológica, ele perdeu os sentidos, e ele nem fica no mundo astral. Ele fica aferrado a esse duplo etérico, e eles podem se manter durante um espaço de tempo que pode ser curto ou breve, mas esse espaço de tempo ele pode acontecer. E aí, como esse duplo etérico ele só é uma contraparte ou uma parte do veículo físico, do veículo físico em que nós realmente vivemos, e não o duplo etérico não é o veículo em si, essas pessoas ou essa pessoa, ela não pode ter acesso a esse mundo físico por completo. Por quê? Porque ela já perdeu os órgãos físicos. Então ela não consegue experienciar a existência física como ela fazia quando estava encarnada, porque justamente ao perder essa interface biológica, ela já não consegue estar nesse mundo denso e interagindo e sofrendo as impressões e praticando as impressões, porque ela perdeu os órgãos físicos sensoriais. Então, eles ficam isolados entre esses mundos, entre dois mundos, entre o mundo físico e o mundo astral, e ficam rodeados por uma densa névoa cinza. Por isso que aí muitas vezes aparecem e dizem que o fantasma estava rodeado naquela névoa branca, meio acinzentada, não dava para ver especificamente o que é, justamente porque esse ser, esse homem, e aqui homem seja, estou dizendo, do gênero, da espécie humana, esse homem ele estava aferrado ao seu duplo etérito, então ele acaba vendo as coisas muito confusamente e desprovidas de cor. Aí, o que acontece? Lutando terrivelmente para manter a sua posição, qual posição? A posição de homem físico, eles ficam vagando à deriva, à solidão e sofrimento, até que, de tanto cansaço realmente, eles acabam soltando a sua presa. Quem é a sua presa? O próprio duplo etérico. E aí passam a relativa felicidade do mundo astral. Veja bem, meu cara, ele está entre dois planos. Olha o cuidado disso. Ele nem foi para o plano astral ainda, que tem 7 subplanos na matéria. Então ele fica no limbo, que não é o inferno ainda, mas é no limbo ainda muito pior do que isso. Porque ele não tem visão, ele é confuso, é tudo anuviado, é tudo turvo, é como se você estivesse andando realmente numa névoa, não conseguindo enxergar as coisas muito dispersamente assim. E aí é aqui que acontece um grande detalhe das, digamos assim, das atitudes repulsivas que acontecem. Vejam, às vezes, no desespero, pela ignorância, pelo desconhecimento, esse homem se agarra compulsivamente a outros corpos, a um corpo infantil ou até mesmo um corpo de um animal, e tentam entrar neles, até conseguindo em certas ocasiões, mas à custa de muito sofrimento posterior e próximo para ele, porque a lei do karma não vai deixar de agir
e a lei da própria evolução não vai deixar de imprimir sobre ele forte impressão e forte repulsão para que ele possa ir adiante. E aí, eles até, todos esses transtornos físicos e todas essas aflições que acontecem nessa tentativa de desesperada, frutos de uma verdadeira e de uma tamanha ignorância, já fazem com que a pessoa acabe entendendo ainda menos do que está acontecendo com ela e do mundo que lhe cerca. Porém, e aí vamos avançando. Então, um homem comum, aí veja, ele já despertou no plano astral depois da morte, a gente vai notar muito pouca diferença em relação ao que nos é familiar aqui na Terra, porque todos os objetos físicos existem a sua contraparte etérica. Então a gente vai notar muito pouca diferença, tanto que tanto o Espiritismo quanto as escolas, e aqui a própria Teosofia e outras escolas esotéricas, dizem que o mundo astral, ou seja, o plano astral, ele se situa no máximo à distância média da Terra para a Lua. Então você pega aí a distância da Lua, pega a sua média, ou seja, a sua metade, e vê ali que o plano astral ele fica nessa órbita, orbitando sobre a Terra, e aí você tem os subplanos dessas matérias correspondentes da mais densa, mais próxima à Terra, e a mais refinada, mais distante, ou seja, mais próximo à Lua. Então, acontece que o homem, ao despertar no plano astral, e o homem que não, digamos assim, não permitiu essa organização da matéria, ou seja, ele não desenvolveu nem esse apego ao duplo etérico, nem o apego a tipos de paixões e desejos sensuais, ele vai ter a capacidade de transitar, como já disse nos outros vídeos, transitar pelos planos, ou melhor, pelos subplanos do plano astral, com maior facilidade, embora nós venhamos a permanecer nas proximidades a que estamos acostumados. E quais são as proximidades a que estamos acostumados? Aquilo que nós temos mais interesses. Então pesquise. O que você tem mais interesse no seu dia a dia no plano físico vai ser aquilo que você vai ter a tendência a buscar no plano astral quando lá chegar. Então, como a matéria, as matérias tanto do plano astral quanto do plano físico, elas se interpenetram, é comum que os vivos pensam que o amigo está morto. Mas o morto percebe que ele não está morto, mas ele está incapaz de ver os corpos físicos, porque ele perdeu o sentido da visão, mas ele consegue, por estar no mundo astral, ver a sua contraparte, que é o corpo astral dos seus amigos, das pessoas com as quais ele convivia, ele consegue ver. E lembrando que o corpo astral é um molde exato do nosso corpo físico. Então, ele consegue ter isso, mas ele não consegue se comunicar, ele vê, digamos assim, ele tenta falar, mas não tem uma resposta. Ele tenta tocar, mas ele percebe que não causa nenhuma impressão. Então, embora ele esteja ciente da presença dos amigos, ele não consegue promover neles qualquer tipo de impressão e qualquer tipo de comunicação. Então, imagine o desespero que isso pode vir a causar. Mas ele consegue perceber no plano astral que a forma de manifestação do plano astral é através das cores, porque o plano astral é um mundo de cama, um mundo das emoções e das paixões. Então, ele consegue ver, através das cores, a qualidade e a natureza dos pensamentos que aquelas pessoas que lhe cercam, os seus amigos, as pessoas que ele tem afeto e interesse, acabam manifestando. Então, é claro que quando esses amigos estão de noite, quando nós dormimos, nós nos projetamos no plano astral e aí venhamos a ter conversas, diálogos, ainda que quando nós retornemos ao nosso corpo físico, a gente não se lembre de nada. Uma coisa importante, a morte não muda absolutamente o homem de maneira nenhuma. Ele continua sendo o mesmo, nós vamos continuar sendo o mesmo em todos os aspectos. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos interesses, nossa felicidade e tristeza vão depender exatamente do grau em que a perda desse corpo físico nos afeta. Quanto mais a perda desse corpo físico nos afetar, mais difícil vai ser para nós estarmos no próximo plano. Então é frequente que o homem que tenha desencarnado, ele não crê que ele esteja morto porque ele está transitando e está vendo as coisas.
Mas de tanto tentar imprimir algum tipo de comunicação ou de impressão nos seus amigos, ele percebe que não consegue e passa durante um tempo a achar que está sonhando. Veja, ele acha que está sonhando, isso é um sonho, deve ser um sonho, eu vou acordar em algum momento. E aí depois ele se convence durante algum tempo que de fato ele morreu. Ao perceber que morreu, uma coisa com um homem médio comum, que é o que estamos falando aqui, acontece. Ele fica extremamente desapontado com os ensinamentos que ele teve aqui na Terra a respeito de como funciona a morte. Porque ele não compreende onde se encontra, e aquilo onde ele se encontra não é o que ele esperava, porque os ensinamentos das religiões tradicionais é que isso não existe. Então, se não existe, nós não precisamos nos preocupar nem saber como funciona. E aí que ele, após esse agudo sofrimento de loucura e de insanidade, ele descobre de modo gradual que há muita novidade nesse plano astral e também muita coisa que lhe é semelhante em razão da contraparte do mundo físico. E no decorrer do tempo, cada vez mais nós vamos prestando cada vez menos atenção a essas questões de emoções e paixões e demandas dos interesses físicos, nos recolhendo cada vez mais a nossa interiorização, e daí porque a importância da meditação, e a cada vez mais a nossa vida vai se transformando, o ego vai se recolhendo, e cada vez mais a nossa vida vai deixando de ter interesses físicos para passar para o mundo do pensamento. Todavia, ainda vão persistir em nós os nossos desejos. E a natureza desses desejos é que vai demandar e vai concluir pela nossa felicidade ou pela nossa tristeza. Então, toda a vida astral, ela consiste num processo equilibrado e contínuo do ego de recolhimento interior, ele vai se recolhendo, da matéria mais densa à matéria refinada, para na sua subida poder fazer esse encontro ao mundo dos pensamentos, ainda que seja o mundo dos pensamentos, onde vai chegar um ponto em que ele vai fazer o abandono novamente desse veículo astral por completo, para passar em definitivo para o mundo celestial. Então é isso, grande alma. Esse vídeo aqui daria uma aula inteira, daria assim para a gente poder conversar, mas dado ao tempo e à brevidade necessária, termino aqui. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.